No vídeo de hoje eu vou te trazer as análises e os prognósticos para cada uma das 10 partidas da rodada 2 da Premier League 2022-2023. Fica comigo e vamos passar jogo a jogo para ver as melhores entradas, os melhores mercados e o que esperar de cada partida. Mas antes disso, eu tenho uma oferta muito especial para te fazer. O Clube Tips está criando um grupo exclusivo de tips para campeonatos europeus, onde você vai encontrar o link na descrição desse vídeo aqui embaixo. Sempre entradas pré-live em variados mercados para você só copiar e colar e lucrar nesses campeonatos europeus junto com a gente. Então acesse o link que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo para entrar num grupo onde você vai ter mais informações e vai ver que vale muito a pena. Vamos para a nossa vinheta e depois a rodada 2 da Premier League. Bora lá! Fala galera, tudo certinho? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Tips. Eu sou o Ale e hoje a gente vai passar pelos jogos da rodada 2 da Premier League, falando de cada uma das 10 partidas, o que esperar dos clubes, o que esperar dos jogos, o que os times podem fazer ou não nessa segunda rodada, para a gente aí escolher as melhores entradas ou fazer as anotações aí para mais tarde a gente começar a fazer nossas entradas. Mas antes disso, esse é o canal do Clube Tips, onde você encontra muito vídeo te ensinando a trabalhar nos principais mercados do mundo das apostas esportivas, te ensina estratégias, métodos, como gerir sua banca, como ter um emocional forte para trabalhar no mundo das apostas e também alguns palpites, como no vídeo de hoje, onde a gente vai passar aí essa rodada da Premier League. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe ativadas as notificações para receber sempre os nossos vídeos. E no final desse vídeo, se você gostou do conteúdo, você deixa o seu like para fortalecer nosso trabalho. Beleza? Vamos lá falar dos nossos jogos então? O primeiro jogo da rodada é nesse sábado, às 8h30 da madrugada. O jogo entre Aston Villa e Everton. O Aston Villa está sendo dado pelo mercado aí como o favorito para essa partida, com uma odd por volta de 1,80 e o Everton a 4,75. O Villa começou o campeonato com uma derrota até certo ponto surpreendente para o Bournemouth, que é uma das equipes mais fracas na minha forma de ver, e deve se recuperar agora. O Everton, que foi muito mal na temporada passada, se livrou do rebaixamento na última partida que fez em casa, na penúltima rodada, e ainda perdeu seu melhor jogador, que era o Richarlison, que foi para o Tottenham, e não repôs a altura. Começou também a temporada sem o seu principal jogador do elenco atualmente, que é o centroavante Calvert-Lewin, que está contundido aí, deve ficar por 6 semanas fora. Começou perdendo para o Chelsea por 1-0, jogando em casa, mas o primeiro tempo da partida poderia ter sido até mais. Esse 1-0 aí, eu acho que ficou até barato. O Everton foi bastante dominado pelo Chelsea e só reagiu depois que já estava perdendo. O Everton tende a ter um início de temporada bastante difícil. Porém, o mercado, ao meu ver, está precificando direitinho. O Villa é o favorito e acredito que não tenha muito o que ser feito aqui, a não ser quem estiver acompanhando ao vivo e surpreendentemente aí o Everton começar muito bem e ter uma correção de odd, mas eu não acredito que o Villa vá confirmar o seu favoritismo. O segundo jogo da rodada é entre Arsenal e Leicester. O Arsenal jogando em casa aí vem como favorito com uma odd de 1,50 contra um Leicester em odd 6. Esse jogo acontece também no sábado às 11 da manhã. O Arsenal vem mais forte para essa temporada do que a temporada passada. Teve aí alguns
alguns reforços. O principal deles é a chegada do Gabriel Jesus para ser o centroavante da equipe. Ele começou o campeonato fazendo um primeiro tempo muito bom contra o Crystal Palace fora de casa. No segundo tempo deu uma caída de rendimento, mas ainda assim venceu fora de casa por 2-0. O Leicester também fez um primeiro tempo muito bom jogando em casa contra o Brentford, porém a equipe despencou de rendimento na segunda etapa. O segundo tempo foi muito ruim do Leicester na sua estreia contra o Brentford e chegou a abrir 2-0 e deixou o Brentford empatar ainda. Eu acredito numa vitória do Arsenal sim para essa partida, mas acho que esse favoritismo, uma odd de 1,50 está um pouco exagerado, não sei se é para tudo isso. Em pré-live nem pensar numa odd dessa, é difícil confiar nesse Arsenal aí. O Arsenal deve sim dominar as ações, tá bem motivado pelos reforços, por uma boa pré-temporada de amistosos aí, e jogando a sua primeira partida em casa deve sim dominar as ações, e aí fica difícil até buscar uma correção de odd aí. É um jogo mais para observar também, não tem muito o que ser feito nessa partida não. O terceiro jogo nosso aqui, Brighton e Newcastle. O Brighton vem como favorito, jogando em casa, numa odd de 2,45 contra uma odd de 3 do Newcastle. O Brighton perdeu os seus dois principais jogadores da temporada passada, o Bissouma, o seu meia que foi para o Tottenham, e o Cucurella, o lateral esquerdo que foi comprado por uma fortuna pelo Chelsea. Mas é um time muito bem treinado, sabe muito bem o que fazer. O treinador Graham Potter deu um padrão bacana para essa equipe. Fizeram um primeiro tempo muito competente jogando no Old Trafford contra o United. Saíram vencendo por 2-0, o jogo acabou 2-1. O Brighton conseguiu uma excelente vitória fora de casa contra o Manchester United. Por outro lado, o Newcastle também estreou muito bem, amassando o Nottingham Forest num 2-0 que ficou até barato, era para ter sido até mais. O time seguiu no seu ritmo aí do que vinha fazendo no segundo turno da temporada passada, onde teve uma reação espetacular depois de um primeiro turno muito ruim. Bruno Guimarães, Almiron, Joelinton, Saint-Maximin, todo mundo jogando muito bem, voltaram já nessa primeira partida do campeonato jogando bem, e tem tudo aí para fazer uma temporada bem bacana, bem melhor do que a do ano passado, que teve um primeiro turno muito ruim. O mercado está dando um favoritismo para o Brighton, mas para mim é um jogo mais parelho do que parece aí, até com um leve favoritismo ao meu ver para o lado do Newcastle. Dá para pegar já em pré-live um Newcastle mais 0,25, handicap asiático mais 0,25 para o Newcastle, onde com um empate a gente ganha metade da aposta, e na vitória do Newcastle ganha o green completo. Tá uma odd por volta de 1,80 aí, já dá para fazer essa entrada. Ou então para acompanhar em live, buscando aí um Newcastle começando, dominando as ações, e pegar essa correção de odd do Newcastle. Outro mercado que eu acho bem bacana para essa partida é o ambas marcam. Tá começando com uma odd aí de 1,85, já é uma odd que dá para pegar. Eu acredito muito no ambas marcam nessa partida entre Brighton e Newcastle. Próximo jogo, ainda às 11 da manhã, Manchester City e Bournemouth. O City começou o campeonato muito bem, o Haaland, sua principal contratação, aí já meteu 2 gols logo na primeira partida, contra o West Ham, né? E o Bournemouth surpreendeu o Aston Villa, mas agora vai ter um adversário muito complicado, né? O Bournemouth venceu o Aston Villa por 2-0 jogando em casa, mas agora contra o Manchester City o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, né? O City é amplo favorito, tá com uma odd aí de 1,06, uma odd bem de super favorito mesmo.
e deve ser difícil a gente conseguir fazer alguma coisa nessa partida, difícil conseguir alguma entrada, a não ser que o City esteja pressionando, amassando e perdendo gol, caminhão de gols aí, demore a fazer o gol, mas mesmo assim a odd do over goals vai demorar a subir, um 0,5 HT talvez seja um mercado aí, caso o Manchester City demore a marcar o seu gol, chegue lá até uns 30 minutos do primeiro tempo sem marcar, aí dá pra gente tentar essa entrada no 0,5 HT, mas eu acho que é um jogo difícil da gente conseguir alguma entrada. Mais jogos ainda no dia 13, às 11 da manhã, Southampton e Leeds. O Southampton começou o campeonato tomando uma cacetada do Tottenham por 4-1. Saiu ganhando, mas não teve como segurar o Tottenham, jogando em Londres, e perdeu de 4-1. O Leeds conseguiu uma virada jogando em casa contra o Wolverhampton, num resultado bacana. O Leeds é uma equipe que foi muito mal ano passado e que deu uma reformulada, perdeu seu principal jogador, que é o Rafinha, foi para o Barcelona e fez algumas contratações aí de jogadores de menos expressão, mas o Leeds é uma equipe que costuma contratar jogadores um pouco mais desconhecidos e fazê-los jogar. Vamos ver como que vai ser esse ano. Eu não sei muito o que esperar dessa partida, vejo um jogo de muito equilíbrio, o Leeds com várias contratações ainda se acertando, o Southampton manteve a sua base do ano passado, tem uma bola parada muito boa com o Ward-Prowse, que é o seu cobrador de faltas, tanto falta direta quanto levantamentos na área, então pode ser uma boa pedida aí as bolas paradas do Southampton, mas vejo um jogo equilibrado. Acho que o melhor a fazer é pular essa partida, já que temos outros 3 jogos no mesmo horário aí. Eu não vejo muitas oportunidades nesse jogo, não. O último jogo das 11 horas é o Wolverhampton contra o Fulham. O Wolves ainda está sem o seu melhor jogador, que é o Raul Jimenez, que se machucou na pré-temporada aí, num jogo contra o Besiktas, se eu não me engano. E vai ficar um mês fora aí, são 4 semanas até ele se recuperar, então ele vai perder algumas rodadas iniciais aí. A equipe tomou a virada no primeiro jogo do campeonato jogando em Leeds, e agora enfrenta um Fulham que fez uma estreia surpreendente, espetacular, muito boa num 2-2 contra o Liverpool. Um jogo para observar bem a postura do Fulham, que tem o seu técnico Marco Silva e uma verdadeira máquina de gols, Aleksandar Mitrovic. O Brasil vai ter que tomar cuidado, ele vai jogar contra o Brasil na Copa pela Sérvia, uma dupla de ataque espetacular entre Mitrovic e o Dusan Vlahovic da Juventus. Brasil que abre o olho aí, porque o cara tá fazendo muito gol. Para vocês terem uma ideia, na Championship, a segunda divisão, na temporada passada, em 44 jogos, o Mitrovic fez 43 gols, quase um gol por partida. E já estreou fazendo 2 gols contra o Liverpool. Para esse jogo é observar se o Fulham repetir o começo de jogo que ele teve contra o Liverpool, vai ter uma bela correção de odd. Ele está começando a partida com uma odd por volta de 3,20 aí. Se ele começar no mesmo ritmo que começou na partida da primeira rodada, quando enfrentou o Liverpool, a gente vai ter uma correção de odd bacana aí. Um jogo para observar no live, pré-live não tem muito o que fazer não. O jogo das 13h30 entre Brentford e Manchester United. O Brentford aposta no conjunto, bem treinado pelo seu treinador Thomas Frank, que está lá já há algumas temporadas. Perdeu para esse ano a sua principal estrela da temporada passada, que vai jogar justamente contra ele nessa partida. Christian Eriksen saiu do Brentford para ir para o Manchester United. Então o Christian Eriksen estará dessa vez do lado do United. Manchester United que teve uma estreia desastrosa em casa, um primeiro tempo muito ruim contra o Brighton, muito fraco mesmo, e vamos ver, tende
a se recuperar aí durante o campeonato, agora nas mãos de um novo técnico, o Erik ten Hag, que veio do Ajax. Fez um trabalho muito bacana no Ajax, todo mundo tá botando muita fé aí, tá acreditando muito no bom trabalho do Erik ten Hag à frente do Manchester United, porém a primeira partida do ano não foi nada boa. Uma derrota em casa aí para uma equipe que não é das mais fortes, perdeu para o Brighton. Agora deve tentar aí se recuperar diante do Brentford, que eu repito, tem um conjunto muito bem formadinho, um time sem grandes estrelas, mas de operários que fazem assim ali o seu arroz com feijão muito bem feito. Um jogo para a gente acompanhar e fazer anotações, ver como que vai se comportar esse novo Manchester United do Erik ten Hag. Pulando aqui para outro dia, no domingo, dia 14, a gente começa às 10 da manhã com Nottingham Forest e Chelsea. É isso? Não, e West Ham. Nottingham Forest e West Ham. O Forest vem com uma odd aí de 4,20, recém-promovido Nottingham Forest, 20 anos longe da Premier League, um time de muita camisa, bicampeão da Champions League, enfrentando o West Ham, que fez uma boa campanha no passado, caiu um pouquinho no final, na reta final lá, muito por falta de elenco, mas fez um bom campeonato e vem para essa partida como favorito com uma odd de 1,85. O Forest estreou nessa temporada com um jogo bem fraco diante do Newcastle, onde foi amplamente dominado, não conseguiu dar um chute ao gol sequer, não acertou o gol do Newcastle nenhuma vez na primeira rodada, e tem uma missão difícil agora em casa. Deve ser um jogo onde a torcida vai fazer uma grande festa, 20 anos longe da Premier League, então todo mundo muito animado por lá, mas vai enfrentar um adversário de gabarito, um adversário mais forte do que ele, Forest. O West Ham não estreou lá muito bem, estreou com derrota, foi totalmente dominado, não viu a cor da bola, jogando em casa contra o Manchester City, mas agora enfrenta um adversário muito diferente. É uma equipe que tem bons valores aí, como os atacantes Jarrod Bowen e o Michael Antonio, existem muitas pronúncias aí, eu costumo chamar de Michael Antonio, um atacante muito forte que consegue segurar muito bem os zagueiros e serve muito bem de pivô para a chegada do Bowen, que estreou na seleção da Inglaterra aí, recentemente, um atacante muito bom. Tem também um volante meia que foi bastante requisitado aí, o nome bastante ventilado por várias equipes, mas acabou ficando no West Ham, que é o Declan Rice. O West Ham é favorito para essa partida, se conseguir mostrar em campo o seu favoritismo e se impor, um back no primeiro tempo com essa odd de 1,85 aqui pode ser interessante para se trabalhar ao vivo, entrando para pegar um gol aí do West Ham, fazendo um trade aí, aproveitando um melhor momento do West Ham e quem sabe pegar um gol aí para fechar a posição. Então, back favorito West Ham, trabalhando principalmente aí no primeiro tempo, onde a movimentação das odds é um pouco mais tranquila, pode ser uma boa para essa partida. Outro jogo que a gente tem aqui, um clássico, no domingão ao 12h30, Chelsea contra Tottenham. O Chelsea jogando em casa vem como favorito, com uma odd de 2,25, contra o Tottenham numa odd de 3,20. Um jogo parelho, aí, odds muito próximas uma da outra, mas eu não sei se eu colocaria o Chelsea como favorito diante de um Tottenham que se reforçou muito bem para esse ano. O Chelsea iniciou esse ano com uma boa vitória sobre o Everton jogando em Liverpool, teve um bom domínio das ações, mas agora vai enfrentar um adversário bem mais complicado do que o fraco Everton.
fraco nessa temporada, né? Uma equipe de muita tradição, mas que tá vindo para essa temporada aí um pouco menos poderoso, um pouco mais fraquinho aí o Everton. Mas o Chelsea agora enfrenta um Tottenham que começou com uma boa goleada de 4-1 contra o Southampton, jogando em casa, e é um time que vem reforçado para essa temporada. Já tinha um ataque muito bom, principalmente com o Heung-min-Son e o Harry Kane. Agora tem a adição do Richarlison aí. Também contratou o Perisic, vindo da Inter de Milão, o meio-campo Bissouma. Todos os três devem começar como reserva, mas aos poucos vão garantindo, ganhando mais espaço aí no time titular. Eu prevejo sim um ano bacana, um ano muito bom aí pros Spurs, pro Tottenham do Antônio Conte. É um jogo para levar para o live, é preciso ter muito cuidado. Caso as odds, caso o que o mercado espera aqui de um Chelsea dominando as ações, o Chelsea começa com uma odd um pouco mais baixa aqui, tende a ficar um pouco mais com a bola, mas tome cuidado se for entrar contra o Tottenham, porque o Tottenham sim, principalmente contra times grandes assim, ele costuma dar a bola para o adversário, mas é aquele time que se finge de morto para dar a estocada fatal nas saídas extremamente rápidas, principalmente com o Heung-min-Son aí. É um time que tem um poder de chegar rapidamente ao ataque adversário, um poder muito forte. É uma jogada já tradicional do Antônio Conte, sempre gostou de jogar dessa forma, então é provável sim que o Tottenham deixe a bola um pouco mais com o Chelsea, a gente veja essas odds meio que se confirmando, ou até a odd baixando aí para o lado do Chelsea, mas que a qualquer momento o Tottenham pode ser fatal num contra-ataque e chegar com muita qualidade no ataque. Então uma partida para se ter muito cuidado para trabalhar em match odds. Eu ficaria mais esperto com gols, um over 1,5 para essa partida aí me agrada. O Tottenham é uma equipe que tende a marcar muitos gols esse ano, e o Chelsea com zaga nova esse ano, teve a saída dos seus dois zagueiros titulares, o Christensen e o Antônio Rudiger, que foram ambos jogar na Espanha. Então, zaga nova no Chelsea, embora tenha contratado o Koulibaly, que é um zagueiro de muita qualidade, mas que ainda não está totalmente entrosado com o restante da zaga, e um ataque poderoso do Tottenham. Por outro lado, o Chelsea também é um time que ataca bem, tem atacantes perigosos, Kai Havertz, a chegada do Sterling agora. Então, um jogo que pode ser para gol, sim, ficar bem atento com isso. E a última partida dessa segunda rodada acontece na segunda-feira às 16 horas, quando o Liverpool recebe o Crystal Palace. Liverpool com uma odd de 1,18, 1,20, e o Palace com uma odd lá por volta de 15. O Liverpool sofreu bastante na estreia, mais do que o esperado, na sua estreia fora de casa contra o Fulham. Conseguiu um pontinho, um empate, e agora deve descontar para cima do Crystal Palace, fazendo sua primeira partida em casa. O Palace começou a temporada com um primeiro tempo bem fraquinho, foi amplamente dominado pelo Arsenal, jogando em seus domínios, e agora fora de casa deve sofrer ainda mais. A equipe ainda conseguiu melhorar um pouco no segundo tempo da partida contra o Arsenal, mas perdeu de 2-0. E agora deve sofrer na mão do Liverpool aí. Um jogo também bastante complicado para se fazer uma entrada, já que a odd do Liverpool vem bem baixinha ali, por volta de 1,20, 1,18. E se o Liverpool confirmar o seu super favoritismo aí, fica um pouco complicado da gente conseguir uma entrada. É mais ou menos o mesmo cenário que a gente falou do City lá. Caso o Liverpool esteja pressionando bastante, mas perdendo muita oportunidade, demorando a marcar o seu gol, talvez um gol no primeiro tempo, um over 1,5 aí seja uma pedida para essa partida. Para entrar num back, a odd está um pouco baixa para o que eu costumo trabalhar.
Beleza, passamos pelos 10 jogos. Volta aí o vídeo, faça suas anotações, chegue na partida já preparado para aquilo que você quer fazer. Não se aventure em mercados que você não conhece, não fique atirando para todo lado. Seja certeiro, vá com calma, trabalhe os mercados que você já tem familiaridade. Se não aparecer oportunidade, beleza, use o jogo só para fazer anotações, conhecer um pouco melhor as equipes. Muitos outros jogos virão por aí. A gente não é obrigado a fazer entrada em nenhum jogo, então vá com cautela, tenha calma, não se afobe, não dê o seu dinheiro de graça para o mercado, beleza? Se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, deixe seu like, fortaleça o nosso trabalho. Clube Tips, somos poucos, mas somos bons.